De volta aqui com o Gazeta Entrevista, continuando conosco aqui a Marina Silva, ex-ministra e senadora. Falar um pouco da política local. Semana passada nós acompanhamos a filiação do Minoro Quimpara, reitor da Universidade Federal do Acre, na rede, já com uma possibilidade de ser candidato a senador e, na minha opinião, um nome excelente que vai contribuir muito para o debate. Como é que está se estruturando a rede para as eleições do próximo ano aqui no Acre? Aqui, graças a Deus, depois da eleição de 2016, quando tivemos um excelente desempenho com a candidatura do Carlos para prefeito, a gente fez um processo de organização. Estamos vivendo também já essa fase de pré-campanha. Temos uma candidatura ao Senado, que é a candidatura do Minoro, e que tem uma excelente aceitação por parte da população acreana, até pelo trabalho que ele fez na universidade como reitor, e agora está se dispondo a contribuir para além do espaço acadêmico, contribuir também com o Estado, nos temas em que, obviamente, a universidade tem uma grande contribuição. A universidade tem um papel importante na formação do conhecimento, mas também na geração de emprego, de criar oportunidade para as pessoas, de fazer com que o Estado possa se desenvolver. E, obviamente, que toda essa experiência de alguém que foi reitor por 2 vezes, sendo reeleito com cerca de mais de 80% dos votos da comunidade universitária, né, possa agora se submeter também ao voto da sociedade acreana para ser a voz dos brasileiros também no Congresso Nacional, não só dos acreanos. Eu tive uma boa experiência com ex-reitores. Eu convivi com o Cristóvão Buarque, Sim. que é meu amigo, ex-reitor da UNB, e convivi com o senador Darcy Ribeiro, também ex-reitor da UNB, e que deu uma grande contribuição no debate nacional sobre educação. O Darcy Ribeiro foi o relator da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, acho assim que o Minoro tem boas inspirações para seguir por esse caminho, né? De tratar a educação no contexto mais amplo, que dialoga com os problemas da segurança pública, que dialoga com o problema da necessidade de gerar emprego, renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E alguns setores já cobram um candidato a governador pela rede. Há essa possibilidade? A gente ainda está no processo. A rede tem muita tranquilidade em relação a esse debate, porque nós somos um partido programático. Diferentemente daqueles que lançam os nomes já preocupados em abocanhar o poder, nós queremos primeiro construir o programa. E estamos fazendo os seminários temáticos, a Fundação Rede Sustentabilidade está fazendo os seminários em todo o país, em cada uma das regiões. Fizemos um no estado do Amazonas, um no estado de São Paulo, um no estado do Mato Grosso. No ano que vem daremos continuidade a esses seminários e, obviamente, que com o devido tempo chegaremos à conclusão se teremos ou não uma candidatura própria. Mas o certo é que teremos candidaturas majoritárias, seja para o Senado e para o governo, ou pelo menos uma para o governo ou uma para o Senado. No caso aqui nós já temos a do Senado, que é a do Minoro, e o Carlos se lançou nosso candidato a deputado federal, até porque é um jovem brilhante e eu tenho certeza que ele dará uma grande contribuição lá na Câmara dos Deputados. Em nível local, o debate que se desenha aqui no Acre, não sei se a senhora tem acompanhado, a segurança pública com certeza vai estar na pauta, o desenvolvimento econômico, né, a questão da florestania, né, os governos do PT, essa linha mais socialista. E como é que a senhora vê esse debate local? Não sei até que ponto a senhora tem acompanhado, mas como é que a senhora enxerga o futuro do Acre? O Acre é um estado que tem uma simbologia muito grande para o Brasil. Não por acaso, aqui no Acre se cunhou a ideia do socioambientalismo, ou seja, de juntar a proteção do meio ambiente com a justiça social. Então isso tem um peso muito grande, porque é uma ideia que não só serviu de referência para o Brasil, mas em outros países do mundo. E na América Latina isso ganhou uma força muito grande. Hoje não se discute mais meio ambiente pelo meio ambiente. Hoje, quando se discute meio ambiente, a gente está discutindo
também o desenvolvimento econômico, estamos discutindo educação, saúde, saneamento básico, moradia digna para as pessoas, entretenimento. Estamos pensando o modelo de desenvolvimento. Por isso mesmo, há necessidade cada vez maior de que a gente saia da dependência de ser um Estado em que os empregos, a maioria, ainda são oferecidos pelo poder público. Não é um desafio fácil, porque a gente vem de uma realidade que com certeza tem um tempo de maturação para que a gente possa ter investimentos da iniciativa privada, ou mesmo, enfim, da sociedade civil, que alguns chamam de setor plural, para que empregos possam ser gerados que não seja apenas do Estado. E, obviamente, que a falta de oportunidade acaba agravando o problema da violência. Como eu disse, a questão da violência, que você citou aí, da segurança pública, é um problema que os estados têm que tratar com muita atenção, envolvendo os diferentes setores da sociedade, não apenas os agentes ligados à área de segurança, os agentes públicos, mas, inclusive, a sociedade, mas, sobretudo, é um debate nacional. Governos sucessivamente negligenciaram essa questão, deixando nas mãos dos governadores, desde o governo do Itamar, do Fernando Henrique, do presidente Lula e da presidente Dilma. Esse debate foi ficando como se fosse responsabilidade apenas dos governadores. E agora que virou uma espécie de caos na segurança pública, há necessidade de que seja um debate que o governo federal tem responsabilidades. E desde 2010 que eu estou dizendo isso. A segurança pública precisa ser debatida como uma responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e, obviamente, com o suporte da sociedade. Há a possibilidade da rede fazer alguma coligação no Acre, pelo que a senhora tem visto? A gente tem feito uma discussão com alguns partidos, mas ainda estamos muito no começo. Queremos aprofundar, nós priorizamos aqueles partidos do campo da aliança que fizemos em 2014, mas, obviamente, que respeitamos o tempo de cada um desses partidos em relação também a como eles se movimentarão. A certeza que temos, as alianças que fizermos serão alianças com base em programa. Não queremos fazer apenas um cálculo pragmático eleitoral. Nós queremos manter a nossa coerência de que somos um partido em que o programa é importante, o exemplo das pessoas é importante para podermos fazer aliança. A senhora usa sempre uma palavra, utopia, né? A palavra utopia, que a senhora procura traduzir isso na sua postura, sempre coloca isso nos debates. E às vezes, olhando de fora, né, como um analista da política, dá a impressão de que o Brasil não está preparado para essa utopia. Quer dizer, a rede se coloca numa posição de vanguarda, mas pelo fato do Brasil ainda ter um sistema político que eu considero arcaico, isso acaba impedindo a sociedade de alcançar essa utopia. Como é que a senhora avalia essa proposta, essa filosofia da rede, diante de um país que precisa avançar muito para chegar nesse patamar? Eu falo sempre das utopias que são realizáveis. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, quando eu disse que nós íamos resolver o problema do desmatamento da Amazônia, as pessoas achavam que era uma utopia. Tínhamos um crescimento do desmatamento em 27 mil quilômetros quadrados. Nós conseguimos, com o plano que fizemos, uma redução de 80% do desmatamento na Amazônia, chegando a 4.600 quilômetros quadrados. O que parecia uma utopia foi uma realidade. Por quê? As pessoas às vezes desqualificam os grandes ideais, não é porque eles não têm viabilidade, é porque elas não querem fazer. Quando nós dizíamos que era possível fazer uma gestão pública transparente para a sociedade, as pessoas diziam que isso é uma utopia. E nós disponibilizamos os dados do desmatamento aberto para a sociedade, para a comunidade científica. E isso fez muito bem quando nós começamos a fazer o debate sobre criar uma lei para conceder a exploração florestal em bases sustentáveis, com manejo que possibilitasse geração de emprego e renda a partir do uso correto das florestas. As pessoas diziam que isso é uma utopia. Nós conseguimos aprovar a lei, criar o Serviço Florestal Brasileiro. Ou seja, o que nós estamos dizendo é muito factível. Afinal de contas, usar corretamente os recursos públicos é factível e é uma obrigação.
fazer com que a gestão pública seja transparente é factível e é uma obrigação. E até temos as tecnologias necessárias para fazer isso. Hoje, com a internet, você não precisa fazer do orçamento público uma caixa preta. O orçamento público é para ser acompanhado pelo cidadão. O Estado tem a obrigação, inclusive, de facilitar o acesso à informação, porque isso é bom para o governante. Quando a informação é passada para as pessoas, você evita a corrupção, você evita o desvio, evita, inclusive, o investimento incorreto em coisas que nunca nem deveriam ter sido começadas. A senhora que tem viajado muito pelo país e pelo exterior, eu costumo ver artigos publicados no exterior elogiando sua postura, dando um reconhecimento que às vezes a imprensa brasileira não lhe dá. Como é que a senhora avalia o Brasil diante do cenário internacional, os desafios do país, né, e o Acre como esse ícone do socioambientalismo que a senhora aponta, né, nesse contexto? Como é que a senhora... Acho que é muito complexo até a pergunta, mas me dá um panorama na sua opinião. Olha, eu tive a felicidade de ser uma das lideranças políticas, acho que a única, a ter sido convidada pelo presidente Macron, da França, a participar do lançamento da iniciativa global para um programa global de proteção ao meio ambiente, de olho na questão das mudanças climáticas. E foi o lançamento feito na ONU. E, obviamente, que quando eu ocupo esses espaços, eu sempre tenho como referência o meu lugar, que é o Acre, que é a Amazônia. Obviamente que é muito difícil, às vezes, você fazer, digamos assim, ser profeta na sua própria terra, né? Então, no Brasil, às vezes, é mais difícil esse reconhecimento. Mas o mais importante é saber que boa parte daquilo que nós defendemos dentro da rede é algo que é admirado, respeitado fora do Brasil e que é perfeitamente possível ser feito. Eu olho para essa crise que está acontecendo hoje no Brasil, mas eu sei que essa crise será resolvida, sabe por quê? Porque ela não foi fruto de uma catástrofe, de uma guerra. Foram decisões políticas equivocadas. Na hora que tomarmos as decisões corretas, a crise vai se resolver. Eu observo que a gente está num clima de muita tensão, de muita violência, que vem sendo colocada pelas candidaturas da polarização. Mas eu acredito profundamente numa outra mensagem. Acho que esse é o momento de unir o Brasil. De mais do que destruir o adversário, você construir a saída que você acredita ser a melhor. Quando eu penso a educação no Brasil, que hoje é inferior à qualidade da educação do Chile, eu sei o quanto nós estamos atrasados. Não é? Quando eu penso que nós poderíamos estar investindo em energia renovável, limpa e segura, e eu vejo a questão da privatização da Eletrobras sinalizando de que o Brasil quer continuar apenas na geração de energia graças às grandes hidrelétricas, eu vejo o quanto é atrasada essa visão. Quando eu vejo as pessoas, em vez de debater a geração de emprego e renda com base nos novos investimentos que precisam ser feitos, da agricultura sustentável, da agricultura de baixo carbono, do manejo florestal sustentável, de uma indústria que seja competitiva, mas que ao mesmo tempo seja capaz de proteger o meio ambiente, eu vejo o quanto os partidos tradicionais de esquerda e de direita ficaram muito aquém do que está acontecendo no mundo. Eu cheguei há pouco tempo da Holanda e da Inglaterra, onde tive a oportunidade de ficar por mais de 10 dias debatendo vários temas com diferentes setores, e eu pude ver o quanto essas ideias são plenamente factíveis e respeitadas e admiradas na comunidade científica e dentro das empresas da gestão pública em outros países. Eu tive a oportunidade de dialogar com altos executivos da Philips na Holanda, da Unilever na Inglaterra, tive no Rabobanco, que é um dos maiores bancos de crédito agrícola da Holanda. E é interessante que a Holanda é um país pequeno, que é o segundo maior produtor agrícola do mundo. E, obviamente, que isso com base em tecnologia. Nós somos uma potência agrícola com mais de 300 milhões de área agricultável
que, infelizmente, uma parte fica reivindicando aumentar a produção por expansão predatória da fronteira agrícola, em lugar de querer aumentar a produção por ganho de produtividade. Fico triste quando eu vejo que, no mundo inteiro, os países e os governos, até mesmo as empresas, como no caso dos Estados Unidos, apesar do Trump estarem lutando para implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável, aqui no Brasil as pessoas estão mudando a legislação para poder favorecer o aumento do desmatamento, que já aumentou 37% de 2012 para cá. Começou no governo da Dilma a aumentar e continua até agora com o governo do Temer. O nosso tempo acabou, infelizmente. Conversei aqui com a ex-ministra e senadora Marina Silva, mas ainda tem espaço para a sua mensagem de fim de ano. Tem muita gente perguntando sobre o seu pai, né, que esteve doente, foi internado, mas eu creio que já está recuperado. Graças a Deus, ele esteve muito doente, ficou vários dias na UTI, mas graças a Deus e o apoio dos médicos, enfermeiras e da família, todos ali em oração, ele se recuperou, já está em casa. E a minha mensagem de final de ano é que a gente possa, nesse ano de 2018, aprender com os erros de 2014. Que a gente não repita os mesmos erros, que as pessoas não façam suas escolhas com base no marqueteiro, que não façam suas escolhas com base naqueles que têm mais dinheiro para fazer campanhas milionárias para enganar a população. Porque depois que passa a eleição, você não sabe mais nem quem é o marqueteiro. Você vai ver mesmo o custo de perder o seu emprego, de ver bilhões e bilhões sendo desviados, como a gente viu em todas essas operações da Lava Jato, com o ex-ministro da Dilma e do Temer, com mais de 50 milhões dentro de caixas, dentro de um apartamento. Que a gente possa fazer as escolhas com a consciência necessária de que o Brasil é uma construção de todos nós e de que a violência, o ódio não constrói absolutamente nada. Eu digo que essa campanha precisa ser a campanha, digamos assim, no sentido sagrado do franciscano, sabe? Eu vou com esse espírito, porque profanaram uma das frases mais bonitas de São Francisco de Assis, que é aquela que diz que é dando que se recebe. Talvez a gente tenha que pensar muito, né, de que essa campanha é para oferecer a outra face, como ensinou Jesus. Para a face do ódio, o amor, para a face da mentira, a verdade, e para a face da preguiça, muito trabalho. Muito obrigado, Marina Silva. A gente vai terminando o Gazeta Entrevista, agradecendo sua audiência. Muito obrigado. Para você, uma ótima tarde, um forte abraço. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá.